Esse aqui é curto, que é a Maledite Mau Caráter, que é da mesma moça que mandou lá que a outra pegou o cara dela lá. Também não tem nada de sobrenatural, mas é um mais curtinho que eu achei aqui, tá? Tá junto. Vamos lá. Maledite Mau Caráter, o que também tá cheio por aí, né? Esse relato aconteceu na época da faculdade. Eu estava cursando fisioterapia, que as aulas eram noturnas e os estágios eram durante a tarde. A Maledite era da minha turma e acabamos nos tornando amigas, andávamos sempre juntas. Vocês repararam isso também, né? Que a maioria não, mas grande parte das Maledites primeiro eram amigas. E durante toda a faculdade, não é para ir desfazendo amizade aí não, pessoal. Tá, não, existem amigas de verdade, amigas mesmo, que a gente pode contar assim pro resto da vida. Mas não custa, dependendo da situação, alguma coisa aí que a gente sente lá dentro, ficar com o zoinho aberto, né? Bom, e durante toda a faculdade eu fiz amizade com ela e com outras colegas. E essas outras colegas e eu começamos a perceber que ela, a Maledite, se mostrava ser uma pessoa, é isso? Que sempre precisava... Gente, se mostrava ser uma que sempre que precisava pedir ajuda. Bom, mostrava ser uma pessoa que sempre que precisava de ajuda, ela pedia, é isso? E nós sempre ajudávamos no que conseguíamos. Mas quando uma de nós precisava da ajuda dela, ela dava uma desculpa e não ajudava. Ficávamos chateadas, mas deixávamos assim. Nunca falamos nada para ela. E quando começou os estágios, só confirmou o que ela realmente era. No primeiro estágio, tínhamos estágios todos os dias à tarde e aula na faculdade à noite. Então saíamos do estágio direto para a faculdade. Até aí tudo bem. Quando acabou o primeiro estágio, entramos de férias e eu fui viajar como sempre fiz, para minha cidade, e ela ficou em Curitiba. Mas nas férias sempre conversávamos pouco, era normal. Quando fiz minha matrícula para o próximo estágio, vi que não poderia cursar o estágio nesse semestre, pois tinha reprovado em uma matéria que o trancava. Teria que cursar essa disciplina para liberar o estágio. E foi o que fiz. Aí é que ela se mostrou quem era de verdade. Como comentei no semestre passado, sempre estávamos juntas. Nesse que não cursei, ela simplesmente fingiu que não me conhecia. No começo eu chegava, dava oi, puxava conversa e ela quase não conversava. Comecei a achar estranho e ter mais ainda certeza do que já estava percebendo. Então parei de puxar papo para ver o que ia acontecer. E simplesmente ela passava do meu lado e mal me olhava na cara. Não nego que fiquei muito magoada, chateada com a situação por ver essa mudança. Nós éramos amigas de estar sempre juntas e agora ela nem olhava para mim. Até teve alguns dias durante o semestre que eu mandava mensagem para ela perguntando se tinha acontecido alguma coisa para ela estar desse jeito, né? Se eu tinha feito ou falado alguma coisa que tivesse magoado, que se fosse isso a gente podia conversar para nos entender. E ela não me respondeu. Bom, deixei para lá. Mesmo assim, não deixei que isso abalasse as aulas e o estágio, pois isso só dependia de mim. Acabou o semestre, fui para minha cidade, fiz a matrícula e nesse próximo semestre eu iria cursar o estágio com a turma. Voltaram as aulas e já fomos para o estágio. Começou como eu já esperava. A Maledite nem me olhava, mas eu já tinha superado isso. Nem esperava que ela voltasse a conversar comigo e também nem fazia questão. Mas, gente, que coisa estranha. Como assim a pessoa... E não é que um dia, logo no primeiro mês de estágio, a Maledite veio puxar papo comigo. Já comecei a achar estranho de novo. Falei com ela normalmente, com educação, mas sem dar confiança. Foi passando os dias e de um jeito ou de outro, ela dava um jeito de falar alguma coisa comigo. E eu só observando. Mas mesmo assim, sem dar muita entrada para ela.
ao mesmo tempo, só crescia a vontade de chegar e falar tudo que eu estava achando, sabe? E saber por que dessa situação toda, mas eu esperei mais um pouco. Eu demorei para comprar um celular que tivesse internet, então eu não tinha WhatsApp. Então só conversava com ela por SMS. Um dia, eu não aguentei e mandei uma mensagem, falando do quanto eu estava achando estranho a atitude dela. Nós éramos amigas, daí ela ficou sem falar comigo e agora voltando a conversar comigo, e eu não estava gostando disso. E perguntei o que é que estava acontecendo. Ela enrolou, deu desculpa e falou que era pelo pouco tempo que ela tinha, correria na faculdade, o estágio, nas aulas, era tudo muito corrido, que eu sabia muito bem como era. Sim, realmente é muito corrido, eu sabia disso. Mas falei que por mais que eu soubesse, nunca foi o que me impediu de não falar com alguém. Eu nunca deixei de ajudar alguém ou não cumprimentar alguém por isso, né? Bom, deixei isso um pouco de lado para observar. Ela veio e eu continuei sem dar muita conversa. E comecei a fugir dela. E durante o estágio, uma das minhas colegas, que eu também era amiga, e sou amiga até hoje, comentou que toda a turma percebeu o que a Maledite fez e estava fazendo comigo, né? E todos achando aquilo horrível, olhando a situação com um olhar de reprovação, sabe? Falando que ela estava fazendo errado. Comentei tudo que eu sentia, comentei com ela tudo que eu sentia, isso. Que eu fui atrás pra... Gente do céu, que confusão de letra, não sei se é corretor automático, o quê. Comentei tudo com essa outra amiga, eu acho que eu sentia, que eu fui atrás dela, mas que eu via que a Maledite estava voltando a conversar comigo, não sei. Até que eu falei que não estava mais falando com ela. Bom, não entendi nada dessa parte aqui. Lembra que eu tinha reprovado em uma disciplina? Então, por isso não iria me formar com a turma. E a formatura seria no dia 16 de janeiro e também é meu aniversário. Lógico que eu sabia que as gurias não iriam conseguir me dar os parabéns no dia, pela correria que é o dia da formatura, mas eu não liguei para isso. Uma semana depois, a Maledite veio mandando SMS, me dando os parabéns atrasado, que desculpasse ela. Agradeci e falei que eu entendia. Ela quis continuar conversando, dizendo que meu aniversário tinha caído no mesmo dia da formatura da turma. Daí eu fiquei pé da vida. Como assim meu aniversário caiu no dia da formatura? Como se eu pudesse mudar isso? Respondi e já desabafei também. Respondi dizendo que a coisa era o contrário e que não estava gostando das atitudes dela. Que éramos amigas, depois ela não olhava na minha cara e por final querendo voltar a falar comigo. Eu sou muito amiga, mas para mim isso não era amizade, sendo por conveniência. Que amizade assim eu não quero, que se ela fosse ser assim sempre eu não queria mais essa convivência. Ela falou que não era bem assim, deu mais umas desculpas, mas depois disso nunca mais falou comigo e, para falar a verdade, não senti falta até hoje. E um tempo depois fiquei sabendo que ela nem está na profissão e que não gosta de falar que é formada em fisioterapia. Vai entender. Eu nem me preocupava muito com isso, já dá tchau logo. Bom, não sei se ela foi mau caráter ou se... Assim, ela foi... Às vezes é meio... né, sei lá, vai saber. Bom,